seja muito bem-vindo você, aí do outro lado da tela. E vamos dar início à nossa primeira aula. Nesta primeira aula, falaremos um pouco sobre neurociência e anatomia do cérebro. Também mencionaremos aí a contribuição do neurocientista norte-americano Paul MacLean com a sua teoria do cérebro trino. E para iniciarmos, se você é daqueles que pensava ou achava que o cérebro é toda a composição dentro da cabeça, talvez tenha se equivocado, ou faltou às aulas de medicina ou de neurologia. Brincadeiras à parte. Na verdade, toda a massa que preenche a caixa craniana, desde a parte superior da cabeça até o pescoço, se chama encéfalo. E o encéfalo é dividido em três partes. Uma que é o cérebro, a outra que é o cerebelo ou pequeno cérebro, e a outra é o tronco encefálico. Aí vamos mencionar elas à parte. O que seria então o cérebro como um todo nos estudos da neurociência? O cérebro é dividido em duas partes, que é o telencéfalo, que aí forma o nosso neocórtex, a divisão ali pelos hemisférios direito e esquerdo, os lóbulos. E o diencéfalo, que é a parte do cérebro mamífero ou sistema límbico. Essas duas partições formam o nosso cérebro. Então a parte superior da cabeça e a que se encontra ali no meio. A segunda parte do encéfalo é o cerebelo, que é aquele pequeno cérebro localizado na parte de trás, já praticamente grudado ali na medula espinhal com o tronco encefálico. E a terceira parte é o tronco encefálico, que também é dividido em três repartições, que é o mesencéfalo, o bulbo e a ponte. O mesencéfalo já é a parte que se conecta ali com o sistema límbico ou o cérebro mamífero, ok? Então o encéfalo como um todo é a parte que preenche a nossa caixa craniana e tem essas três subdivisões. Então, o encéfalo é composto por essas três partes, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Só que na década de 70, para Paul MacLean, ele compreendeu isso de uma forma diferente. O cerebelo e o tronco encefálico formavam um cérebro, que ficou conhecido como cérebro primitivo ou reptiliano, ou seja, ele tinha como funções autônomas. Era responsável pela nossa digestão, pela nossa respiração, a frequência e o batimento cardíaco, a circulação sanguínea, as contrações musculares. E o segundo cérebro na teoria de Paul MacLean é o cérebro mamífero ou sistema límbico, que é encontrado nos mamíferos mesmo. Esse cérebro é responsável pelas emoções, pela coletividade, a socialização, ou seja, os seres vivos que possuem esse cérebro têm uma capacidade de formar grupos, seguir um padrão coletivo. E o termo límbico é uma contribuição dos estudos de Paul MacLean, se manteve nos estudos da neurociência, da neuroanatomia, da neurologia como um todo. Lembrando que o sistema límbico e cérebro mamífero realmente é uma parte do nosso cérebro. Só que para Paul MacLean era um cérebro distinto, era um segundo cérebro. O terceiro cérebro é o neocórtex, responsável pela razão, que somente nós, homens sapiens, seres pensantes, assim como alguns primatas, tiveram o privilégio da evolução biológica possuir esse cérebro. Então tem aí o neocórtex, que é o novo cérebro, responsável pela razão, o sistema límbico, o cérebro mamífero, responsável pela emoção, e o cérebro reptiliano ou primitivo, responsável pelo instinto. Lembrando que nos estudos da neurociência e da neuroanatomia atual, o cerebelo tem suas funções próprias e é uma das partes do encéfalo, assim como o tronco encefálico. Eles não fazem as mesmas funções no encéfalo, como dizia Paul MacLean com a sua teoria do cérebro primitivo ali. E lembrando também que o sistema límbico e cérebro mamífero, esse sim faz parte do cérebro, que é o sistema límbico ou cérebro mamífero a formação do diencéfalo, e o neocórtex é a formação do telencéfalo. Então esses dois, telencéfalo e diencéfalo, é o nosso cérebro como um todo.